Como conversar com seu pré-adolescente sobre o turbilhão de emoções da adolescência. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Thaís Medeiros, eu sou mãe, professora e especialista em inteligência emocional e eu já te convido, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aqui você vai encontrar vídeos para te ajudar na educação dos seus filhos. Esse é um roteiro prático, um guia de como você pode direcionar uma conversa com seu filho. Já te peço, deixa o seu like, isso ajuda muito o crescimento do canal. Quero te convidar a dar uma olhada na descrição aqui do vídeo, você vai encontrar alguns links. Dentre eles tem um grupo no WhatsApp, venha para o nosso grupo para que você seja informado, para que você receba outros conteúdos assim como esse, para que eu possa te ajudar na educação dos seus filhos. Eu sempre digo que a adolescência não precisa ser aquela fase tão temida. Quantas mães dizem que a adolescência é a fase mais difícil na educação do filho? Então eu quero te ajudar a passar por essa fase de uma maneira mais leve. Eu acompanho um grupo de adolescentes, então eu venho entendendo melhor como é lidar com os pré-adolescentes. Eu ajudo famílias na educação dos seus filhos. Eu tenho um retorno muito positivo das famílias que eu atendo. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para que você acompanhe o meu trabalho lá no Instagram com esses adolescentes. E eu sempre recomendo que você tenha um momento semanal ali, um combinado dia e horário, para que você tenha conversas com o seu pré-adolescente, para que ele vá crescendo, para que ele confie em você, para que ele te peça conselhos. Então crie vínculos, esteja muito próximo do seu adolescente, esse é o grande segredo. E eu quero começar o vídeo de hoje falando sobre o filme Divertidamente 1 e Divertidamente 2. Mas eu não vou aqui fazer uma análise do filme. Eu quero simplesmente te mostrar o quanto esse filme vai trazer um roteiro de conversa com o seu adolescente. Eu só quero deixar a dica aqui de como começar. Pergunte para o seu filho o que ele achou. Pergunte qual o trecho do filme ele mais gostou, o que ele aprendeu com o filme, qual sentimento ali ele mais se identifica, qual é aquele que ele sente com maior intensidade. E somente de assistir o filme você vai ter muitas opções de perguntas ou até mesmo de se atentar àquelas informações que o seu filho te traz. Mas claro que eu venho trazer outras sugestões. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo bem curtinho do YouTube, onde eu quero que você assista com o seu filho minutos antes de uma conversa com relação aos sentimentos. Então, se vocês já assistiram Divertidamente, você vai trazer esse vídeo, é um vídeo do YouTube, com certeza seu adolescente vai gostar muito, porque a YouTuber, ela vai narrando e ela vai falando, ela vai montando um ranking dos sentimentos de acordo como ela imagina aquele sentimento que mais ajuda o personagem e ela vai colocando um ranking de forma que aquele sentimento que mais vai nos atrapalhar. E por que eu sugiro que você assista esse vídeo com o seu filho? Porque você vai permitir que ele faça a avaliação dele. Será que ele concorda com esse ranking? Ou será que ele discorda? Será que tem ali algum sentimento que ele considera que o atrapalhe bastante? Então ele vai mudar o posicionamento e não tem problema nenhum. Esse ranking do maior para o menor não tem certo nem errado, tá? Deixe muito bem claro que é a opinião da YouTuber que gravou aquele vídeo. E além disso é muito legal porque além de colocar ali um critério, um ranking, ela explica cada sentimento, ela vai falando sobre as emoções, o que a gente sente, por que é positivo, por que é negativo. Então vale muito a pena. Se você achar melhor, assista antes de assistir com o seu filho, e quando você assistir junto com ele, você vai estar atenta ao retorno que seu filho te traz, a maturidade, a crítica dele com relação ao que ela falou. Então eu tenho certeza que vai ser um momento muito legal entre vocês. Mas claro que a gente não vai parar por aí. Eu sempre trago perguntas, eu sempre trago questionamento para que você possa ter um momento com o seu filho de ouvir, avaliar, entender
qual que é a maturidade dele com relação a esse tema que vocês estão conversando. Hoje eu quero deixar a sugestão de um jogo, é um jogo bem legal, simples, são fichas, exercícios de inteligência emocional, são 100 perguntas para aprimorar suas competências. Então, o que eu fiz? Dessas 100 perguntas, eu selecionei algumas que falam sobre emoções, sobre sentimentos, e eu vou estar lendo essas fichas. Você pode anotar, você pode criar também fichas. Talvez fique mais dinâmico esses roteiros que eu trago como sugestão de conversa. Ao invés de você trazer só as perguntas anotadas, talvez seja interessante você fazer em formato de fichas. E aí você pode embaralhar e o seu filho escolhe uma ficha, talvez somente de mudar esse jeitinho de apresentar o questionamento para o seu filho, talvez já fique mais divertido. Eu separei 10 fichas e eu vou estar lendo para você como sugestão. Você pode usar as 10, ou você pode selecionar, ou você pode criar outras perguntas que você acredita ser interessante relacionado a tudo isso que a gente comentou aqui. Então, vamos lá. Primeira pergunta: como você demonstra seus sentimentos para as outras pessoas? Qual foi a sua reação naquele dia em que as coisas não saíram como você queria? O que diverte você? Como você está se sentindo agora? Como você fica quando comete um erro? O que você faz quando alguém o está estressando? Que situações o deixam com raiva e como você lida com esse sentimento? Imagine que você tinha a esperança de obter um 10 numa prova, mas acabou de descobrir que tirou 3. O que você faz? Em que momento você perde a paciência com as pessoas das quais gosta? Ao ser agredido verbalmente, o que você faz? Eu selecionei essas perguntas porque eu tenho certeza que com elas o seu filho vai acabar falando algo que seja muito importante para você. Então esteja atento. Não é momento de corrigir o seu filho, não é momento de se preocupar, é momento de ouvir. E no momento oportuno você vai instruir. E aí uma dica que eu quero deixar aqui, quando você tiver alguma preocupação com o seu filho, quando você quiser que ele mude um comportamento ou que ele haja de maneira diferente, não é apenas você dizendo que ele está errado que ele vai passar a pensar diferente. Nessa idade é muito importante você fazer perguntas que vão confrontar a maneira a qual ele está pensando. Então, fazer o seu filho refletir, isso vai ensinar muito mais do que um conselho direto, entende? Se o seu filho fala algo que você não concorde ou que você queira que ele age de uma maneira diferente, você vai falar: meu filho, você não pode fazer isso, faça assim, assim, assim. Nem sempre o seu filho vai aprender, mas se você questionar aquele comportamento, se você fizer ele pensar sobre aquilo não ter sido legal, então a conversa com o adolescente, ela deve ser mais inteligente. Você deve pedir sabedoria a Deus para conseguir conversar com o seu filho, para que você fale aquilo que realmente ele vai questionar, ele vai pensar com carinho. É por isso que você e o seu filho pré-adolescente precisam de conexão. E você precisa ser referência, você precisa ser exemplo para o seu filho precisa te admirar. Esse é o grande segredo para um adolescente: ouvir o conselho de seus pais. Se ele não te admirar, se ele não perceber que você tem uma fala coerente, de repente você exige dele algo que ele percebe que você não é aquilo que ele exige de você, ele não vai levar em consideração o que você está dizendo. O seu filho precisa perceber que você está lutando. O seu filho precisa perceber que você está buscando ajudá-lo, que você está aprendendo, que você de repente fez tudo errado lá na infância dele, mas você
por amor a ele, está estudando, está buscando, percebeu que errou, mas daqui para frente você decide acertar. E para você acertar daqui para frente, você também, mãe, pai, precisa de ajuda. E ele vai perceber que você está lutando, que você está melhorando, que você busca se tornar alguém melhor a cada dia. E aí sim, você vai ser referência, você vai ser exemplo, ele vai te admirar, ele vai desejar que você se orgulhe dele. E quando ele falhar, e os adolescentes vão falhar sim, e a gente precisa estar pronto para acolher os nossos filhos no momento do erro, a gente não deve acreditar ou desejar que os nossos filhos somente acertem. A adolescência é esse momento de você dar liberdade para o seu filho, é o momento de confiar, e ele vai errar, mas essa conexão vai fazer com que ele se aconselhe, vai fazer com que ele sinta-se constrangido por ter errado, ele vai aprender com o erro. Entende a importância de você confiar no seu filho? Uma mãe super protetora, ela não permite que o seu filho erre, e com isso o seu filho não aprende. Ele vai sempre estar ali com medo, ele vai sempre estar ali protegido. E aí, quando você realmente precisar confiar na vida adulta e ele precisar depender unicamente dele, ele vai sofrer muito mais. Então a adolescência é momento de deixar os nossos filhos fazerem escolhas, e muitas vezes eles farão escolhas erradas. Lá fora eles irão se comportar de maneira indevida, eles não vão entender o que eles estão sentindo e talvez eles não vão agir com sabedoria. Por isso essa clareza do que eles estão sentindo, eles entenderem que os nossos sentimentos nos enganam. E nós também, adultos, precisamos ter clareza dos sentimentos, das emoções. Então eu deixo o conselho aqui para que você, mãe, também estude sobre inteligência emocional. Leve esse conhecimento para o seu filho, mas antes de tudo, você precisa ter clareza sobre aquilo que você sente. Quantas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não consegue? Então eu, como especialista em inteligência emocional, eu repito muitas vezes aquela frase que saber é cognitivo e fazer é emocional. A nossa inteligência, ela tá ali elaborando vários pensamentos com relação àquilo que a gente quer para nossa vida. A gente quer acertar, a gente quer fazer tudo aquilo que a gente planejou, mas as nossas emoções, elas estão ali nos sabotando, nos enganando, e até situações do passado, medos que nós vivemos lá atrás, estão ali no subconsciente nos atrapalhando de fazer o que precisa ser feito. Quantas vezes o medo nos paralisa, quantas vezes a gente não consegue entender por que a gente não agiu, por que a gente não fez aquilo que a nossa inteligência sabia que deveríamos ter feito. Então assim é conosco, assim é com o nosso filho. Eu te convido a estudar, a compreender o que você está sentindo, a você se conhecer, e eu posso te ajudar com isso também, como especialista em inteligência emocional. Eu ajudo não só as crianças, mas eu sempre faço um trabalho em paralelo com as famílias, porque aquilo que nós somos hoje diz muito sobre a criança que nós fomos um dia. Então, resolver o nosso passado para que o nosso futuro, para que hoje a gente acerte com os nossos filhos, isso é extremamente importante. Então é essa a contribuição que eu queria trazer hoje para vocês. Espero realmente que tenha ajudado. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se esses roteiros têm te ajudado, se tem algum tema específico que você quer que eu traga para você conversar com o seu filho. E te convido mais uma vez, deixe o seu like, se inscreva no canal, entre lá nos links que eu deixei na descrição. E eu fico muito feliz você que assistiu o vídeo até aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.